Tenho o prazer de anunciar o nosso convidado da noite, que é Vitor Ramil, que tem muitos assuntos para conversar com a gente hoje. O lançamento do álbum Ramilonga Estética do Frio, né? Esse relançamento, uma edição especial. Tem show agora nessa semana, então muitos assuntos para bater um papo hoje com o Vitor Ramil. Tudo bem contigo, Vitor? Obrigado por nos atender mais uma vez. Obrigado pelo convite, coisa boa. Vamos começar falando do disco, então, né? Esse que é o teu quinto álbum, Ramilonga Estética do Frio, de 97, completando 25 anos agora em 2022. E para comemorar a data, para quem ainda não sabe, a Satolep Music está lançando agora no dia 5 uma edição especial, né, desse trabalho que é bem marcante na tua carreira, né, Vitor? Antes da gente falar sobre a importância desse disco na tua vida, e talvez essa resposta vai acabar permeando isso, por que vocês decidiram fazer essa efeméride, né, enfim, fazer um relançamento, pensar num trabalho, um produto bacana assim, para chegar no teu público? Pois é, sabe que eu já tinha essa ideia de fazer o Ramilonga, uma edição nova dele, já nos 10 anos do Ramilonga eu já tinha me programado para isso, mas eu perdi o prazo e tal, e fiquei com essa ideia, assim, à minha espera, vamos dizer assim, e agora achei que era um momento significativo, assim, né, um momento, para mim, né, retomar, voltar ao Ramilonga, escutar de novo as canções, sabe, para mim tem um significado um pouco de autoafirmação, assim, né, porque o Ramilonga para mim é como um começo de tudo que veio depois, sabe. Eu tenho duas fases, vamos dizer assim. Uma primeira, lá minha fase precoce, de tipo quase adolescente ainda, fazendo os primeiros discos, e logo depois que eu fiz o Barão de Satolep, aquelas coisas todas, então fiz o Ramilonga. E o Ramilonga foi que me encaixou, vamos dizer assim, foi quando eu consegui juntar ideias com a minha maneira de tocar, de cantar, né? E é um álbum iniciador para mim de muita coisa. E tu é um cara assim que costuma prestar atenção em efemérides ou é porque é esse disco que é bem importante? Não, nem não costumo prestar atenção, não. Não, mas é isso, o Ramilonga, para mim, ele é muito importante, né? E assim, eu tenho com os meus trabalhos todos, assim, sou muito obcecado, obsessivo com coisa de som, então eu sempre ouvi algumas coisas do Ramilonga e lamentava isso, lamentava aquilo, coisas de mixagem, algum som, eu achava ele um pouco embolado, assim como o som, e acho que agora ele ficou muito mais nítido, mais limpo, mais claro, também teve um avanço tecnológico, né? E acho que é um trabalho que merecia isso, assim, porque também tu tem ali grandes músicos tocando, né? Tem o Nico Assunção, o contrabaixo desse disco é simplesmente antológico, assim, todo ele, né? E para mim, depois de um grande ciclo, vamos dizer, fazendo muitos discos diferentes, eu acho que colocar o Ramilonga, até para gente que nunca ouviu, tem gente que não conhece o Ramilonga, uma nova geração que já está me acompanhando por outras coisas, mas ouve o Ramilonga assim, de passagem, uma música aqui, outra ali, num show e tal, e pegar e ouvir o disco agora, assim, com um tratamento de som super adequado, e um tratamento que respeitou, vamos dizer assim, a linguagem do disco também, né? Eu acho que isso é significativo, assim, eu acho que é bom para o público também, né? E eu achei legal, interessante, enfim, pensei sobre isso, porque agora tu vem de um trabalho completamente diferente do que tu vinha fazendo, assim, né? Que era o Avenida Angélica, né? Que, acho que tu ainda tá trabalhando ele, né? Me corrija se eu estiver errado. Que é Isso, completamente diferente. E aí o Ramilonga parece que é um retorno mesmo, né? Para aquele Vitor que a gente tá mais acostumado. Então, isso mais ou menos complementa o que eu estava te falando antes, né? Quem me vê fazendo cada álbum é uma coisa, né? Eu poderia ter me instalado confortavelmente nas ramilongas, ter ficado fazendo milongas, porque isso aí, para o público que te acompanha, é uma coisa definida, entendeu? Agora, a gente acho que já conversou sobre isso uma vez, assim, né? O artista que a cada trabalho se aventura, vai percorrer o risco, vai experimentar novas fronteiras, vamos dizer assim, ele sempre corre o risco de perder uma parcela de público, de confundir as pessoas, de se tornar uma pessoa difícil de ser abordada, analisada, entendida, né? E eu te digo assim, eu acho muito legal que o Ramilonga coincida com a Avenida Angélica, porque são coisas, em princípio, diametralmente opostas,
certo? Agora, eu acho, por exemplo, eu tenho pensado, quando eu fiz a Avenida Angélica, eu cantava as canções e pensava, uau, isso aqui eu acho que é uma grande contribuição, assim, para a música do Sul, até para a música de cunho mais regionalista, porque aquela dicção da Angélica, aquela coisa coloquial, né? Os temas que ela aborda, né? Eu acho aquilo traz muita leveza e ao mesmo tempo sofisticação para o contexto assim da música. E se tu parar para pensar, eu estou tocando ali coisas que eu faço de violão e tudo, são coisas que basicamente começaram lá no Ramilonga, né? Eu comecei a usar os violões de aço no Ramilonga, a me dedicar mais ainda às afinações preparadas no Ramilonga também, né? Então o Ramilonga é uma espécie de cerne de tudo que veio depois, sabe? Entende? Se tu olhar assim, pegar a Avenida Angélica e o Ramilonga, vai dizer, opa, não tem nada a ver, né? Mas eu só fiz a Avenida Angélica porque um dia eu fiz o Ramilonga, é isso que eu quero te dizer. Vitor Ramil conosco hoje aqui no Sete Guaíba. A gente está falando sobre o lançamento de um formato físico bastante luxuoso de Ramilonga, a Estética do Frio, de 97, que está comemorando 25 anos agora em 2022. E eu queria falar um pouquinho sobre esse material, né, que é basicamente um caderno de anotações, né? Tem páginas brancas, tem manuscritos teus, né, letras, fotos, o próprio álbum e páginas quadriculadas também, né? Qual foi a ideia, né? Como que vocês pensaram nesse material? Deixa eu mostrar aqui, já que tu falou. Ah, sim. É lindo, né? Lindo, lindo, ficou incrível. É tipo um livrinho, caderno, né? Ó, isso aqui é uma agenda minha de 1983. Eu tinha 21 anos. Aí eu escrevi assim, eu anotei na minha agenda, dia 21 de abril. Estou a caminho de mim, surgiu a ideia de Ramilonga, a maior jamais por mim cantada. Eu estava querendo fazer uma música longa mesmo, enorme. Possível semente de um projeto só de milongas, olha só. Ando fervilhando de ideias e muito decidido. Escrevia para mim mesmo, né? Coisa de quem tem 20 anos e tal. E o interessante é isso, que eu escrevi isso 2 anos antes de compor a música. E 14 anos antes de gravar o álbum. Tudo muito antes. Então, a ideia toda eu já vinha acalentando ela, vamos dizer, há bastante tempo, né? Mas nesse mesmo ano de 83, lá na outra parte da agenda, ó, eu escrevo assim, 11 de setembro, a intenção do Ramilonga mudou, de Ramilonga mudou. Não achei a fórmula, ainda não, de fazê-la durar mais de 20 minutos. Olha só em viagem. Eu não tinha nem composto a música ainda. A intenção de Ramilonga mudou. Agora ela é completamente surrealista e Buñuel é o padrinho. Olha por onde eu andava, né? Claro que no final a música não ficou nada surrealista, vamos dizer assim, né? Mas esse material é bacana por isso. Ó. Tem as letras, assim como eu estava escrevendo, anotando, frases que eu escrevi, desisti, risquei, né? E depois começa... Isso aqui é uma coleção de todas as setinhas que eu uso nos meus manuscritos. Eu estou sempre botando seta para lá, seta para cá. E o Lucas Levitan, que fez o projeto, ele selecionou setinhas minhas e fez esse Estou a caminho de mim, né? E depois, né, vão indo as letras e tal. E tem... Depois aqui diz vaga visão, viajo. O usuário vai se divertir também tentando entender o que eu escrevi, porque a letra não ajuda muito, né? E aí tem páginas em branco lá, porque se a Camila diz, eu estou lá em casa e quer anotar, escrever um poema e tal, ou quer fazer uma lista de supermercado, né? Tem tudo aqui. E no final tem o disco, vem aqui, né? Deixa eu tirar aqui, se agarrou agora, o negócio trancou. Em formato físico, né? Hein? Em formato físico do CD. Ele vem só assim dentro de um envelope. Porque se tu quer sair com o teu caderno, com as tuas anotações, tu deixa o CD em casa, né? Essa é a ideia. Está ali o disco, né? Então, foi muito legal, assim, foi também um mergulho nessas anotações, coisas que eu sempre fiz muito, de escrever, e a própria capa são de quando eu escrevi o manifesto, tipo um manifesto que tem do Ramilonga, né? Que fui anotando uma série de coisas, assim, e foi um processo muito, muito bom de fazer e um pouco de desprendimento também, de mostrar as suas tentativas, acertos e erros ao fazer uma letra, por exemplo, esse tipo de coisa.
E em algum momento tu titubeou, assim, de não mostrar essas mudanças, ou enfim, é porque isso é bem pessoal, né? Até o que tu escreve ali, o que tu publicou da tua agenda, o que tu pensava naquele momento é algo super pessoal, né? Chegou a pensar, bah, será que era? Ah, será em não colocar, tu É, em dizes? não colocar. Não, sim, claro que, por exemplo, no meio da minha papelada tem 1000 coisas anotadas, e algumas coisas não tinham nem, não faziam nem sentido, né? Mas outras são significativas para o resultado. Por exemplo, na página central, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é uma foto que eu fiz lá, eu mesmo fiz da janela do hotel ali no centro, e aqui uma anotação minha, tá? E olha o que diz aqui, eu até vou ler porque talvez muita gente não entenda depois, né? Diz assim, Atahualpa, que é o Atahualpa Yupanqui, 2 pontos. Quantos tipos de milonga existem? Isso é uma pergunta, uma entrevista que eu vi dele na televisão. E ele diz, não poderia dizer que existem 1, 2 ou 10 tipos de milongas. Existem tantas formas de milonga quantas forem as formas de cada um tocá-la. Eu achei isso muito bonito na época e anotei. E muito significativo para mim no Ramilonga também. Né? Porque o Ramilonga foi um disco polêmico quando saiu. Né? Muita gente do regionalismo achava que eu não tinha direito de fazer aquilo, que eu não sabia tocar milonga, né? Que aquilo que eu fazia não era milonga, que eu não sabia andar a cavalo, esse tipo de coisa. Né? Então, e eu achava que não, ao contrário, que eu tinha direito a isso também, a esse imaginário, a essa sensibilidade do interior. Eu sou morador de Pelotas, toda a vida praticamente aqui, meu pai é uruguaio, quantas vezes andei por aí, minha mulher é de Rosário do Sul. Então, eu desde pequeno, lendo João Simões Lopes Neto, isso era uma realidade para mim, vamos dizer assim. Né? Ao mesmo tempo, eu me aproximei desse mundo muito lendo o Jorge Luiz Borges, por exemplo, a visão dele do gaúcho, os poemas que ele escreveu, tudo mais. Não é, evidentemente, um trabalho de um tradicionalista ou de um nativista, né? É uma outra abordagem. É um recorte? Exatamente. E eu acho que eu, na época, achava isso e continuo achando, assim, que eu tinha que... Porque naquela época, agora, às vezes, algumas pessoas não entendem muito algumas questões que eu falei ou falo de vez em quando, mas naquela época, na música em Porto Alegre, assim, havia muita pressão, especialmente nos anos 80, né, que foi os anos que eu comecei, e depois parte dos 90 aí já começou a se diluir, e o Ramilonga contribuiu para essa diluição, vamos dizer assim, esse, essa calma que veio depois, vamos dizer, nas relações, assim, eu acho, que a gente era muito, de certa forma, cerceado, assim, entendeu? Pelo tradicionalismo. Eu me lembro que lá, nas primeiras Califórnias da canção, e depois quando eu fui com o Semeadura, que eu tinha 17 anos, né, quando eu compus, naquela época tinha aquilo assim, tal instrumento não pode usar baixo elétrico, não pode, nem bombo legueiro no começo gostavam que usasse, porque não era da tradição, então, entendeu? Então tinha essa pegada meio museológica, assim, né, do tradicionalismo, esse controle excessivo que era muito ruim, eu acho, para a nossa música, né? E isso foi muito forte nos anos 80, né? E o Ramilonga veio um pouco para questionar isso, sim, sabe? Questionar o estereótipo do gauchismo e também o estereótipo da brasilidade, né? Porque naquela época tu tinha, o Brasil era axé, não sei o que, barará, e eu ouvia muito nos gravadores, não, tua música é muito triste, é melancólica, é muito séria, não sei o que, barará, né? Então o Ramilonga, para mim, ele é essa minha reação a todo aquele estado de coisas do momento. E o fato também de ter feito essa brincadeira com o teu nome, né? O Ramil, a Milonga Longa, de alguma forma também soou meio como, sei lá, arrogância tua. Não que eu não tô dizendo que eu acho, mas Sim, em sim. algum momento, né, acabou tendo esse tipo de comentário? Não, eu nunca ouvi isso assim como arrogância, não, né? Mas, ao contrário, inclusive muita gente que eu vou tocar, diz, Vitor vai tocar suas ramilongas, ninguém vai tocar suas milongas. Eu acho isso bacana porque é como se fosse a escotilha antes do Jupan, que é a minha maneira de fazer a milonga. Então, se eu tenho a sorte do meu nome terminar com as primeiras letras da palavra milonga, e na verdade eu vou te dizer, não foi uma coisa buscada, eu primeiro cantarolei Ha Milonga. Depois eu me dei conta, mas eu queria cantar Milonga. E eu cantei Ha Milonga. Eu disse, opa, parei. Ramil com Milonga, interessante. Foi nascendo assim a música, entende? Dessa forma. E
e não era uma coisa buscada, mas é isso, acaba virando uma marca, vamos dizer assim, né? É interessante, eu não... Todo mundo acha coisas, né? Sempre acham coisas, né? E sobre o que tu faz, boas ou más, erradas, certas, enfim. Eu sou um pouco indiferente. É. E, bom, junto com esse lançamento agora, vem uma faixa bônus, né? Que é Milonga Mango. Queria que tu falasse um Aham. pouquinho também sobre isso, né? Uma colagem, né? São 3 milongas do teu repertório, que é Milonga, Indo ao Pampa e Milonga de Sete Cidades, com o João da Cunha Vargas, com vozes, né, do poeta. Como é que foi também a concepção, né, dessa música? Eu já não me lembro bem assim quando foi que eu fiz quando foi que eu tive a ideia de fazer essa junção. Mas eu peguei a música Milonga, que é uma música que eu fiz sobre um poema da tradição oral uruguaia, um poema que pode remontar lá aos 1600, ao século XVII, vamos dizer assim, Europa e depois o Uruguai e tal. E, eu tirei eu não me lembro se foi até durante a mixagem, eu não me lembro mais, mas eu tirei a minha voz do que eu cantava e peguei a fita cassete que eu tinha com a voz do João da Cunha Vargas, que tem várias, ele declamando praticamente toda a obra dele, né? E aí eu fui dividindo ela pelas partes da música. Então eu usei a estrutura de uma música para fazer uma espécie de entorno harmônico da declamação dele. E ficou super assim, eu acho que casou muito bem, né? E eu eventualmente entro com a minha voz cantando coisas da Milonga de Sete Cidades ou do Indo ao Pampa, usando o citar de Indo ao Pampa, só que ele recortado e recolocado. Foi uma grande colagem, assim, né? E foi super prazeroso de fazer, divertido. E essa faixa ainda recebeu um tratamento de música instrumental. Ela é mais porrada, o baixo, tudo é muito forte, né? Porque não tem a voz cantando, então as coisas podem vir bem para frente. Ficou um negócio que eu gosto muito, assim, e conecta aquele Ramilonga de 97 com o contexto musical de hoje, vamos dizer assim, mas absolutamente integrado, segundo eu entendo, assim, né? Ele poderia fazer parte do disco já naquela época. A tua voz é daquela época, né? Sim, sim, é tudo dali, é tudo partes dali que ficaram, né? É legal, achei legal, assim. É o próprio material do disco revisto, vamos dizer assim, recriado para girar uma outra coisa, né? E com um clipe, né? Ele chegou acompanhado com um clipe. Quem quiser conferir lá no YouTube do Vitor, tem o clipe bem legal também, né? Que tem imagens da Isabel, né? Ramil. Isso. E é assim, movimento, né? Estrada e... Viagens por aí, por vários lugares, né? As imagens são da Isabel, a edição é da Thaís Kodama e do Matheus Ávila, que estão cuidando de toda a parte gráfica. Eles, junto com o Lucas Levitan, fizeram esse caderno, né? São uma dupla incrível. O Lucas também é maravilhoso. Então, eu tive a sorte nesse trabalho de contar com muita gente, né? Criativa, assim, e o clipe é quase que uma criação coletiva, assim. Todo mundo deu a sua contribuição, disse alguma coisa, né? Eu escrevi aqueles manuscritos que passam ali, que é a letra é com a minha letra, mas é a letra é o poema do João da Cunha Vargas, né? Ele falando. Não é exatamente para as pessoas entenderem o que está passando, mas é uma coisa gráfica, mas que eventualmente dá para ler, né? Quem quiser. Tem até uma passagem que eu estava observando que parece bem rápido, assim, que o carro está indo, o ônibus, enfim, que o transporte está indo rápido e as letras estão passando no mesmo movimento que a imagem, assim, que as árvores. Mas enfim. isso, mais ou menos vão juntos. É muito legal. E, Vitor, agora, então, sexta-feira tem show na PUC, né? O show desse disco, né? Ramilonga Estética do Frio, 25 anos. Para fazer é um fechamento ou é um começo, né, dessa divulgação? É um encontro meu com os músicos que gravaram comigo. A gente está muito feliz todos assim de voltar a tocar essas músicas, se encontrar, né? São figuras, o André Gomes no citar, o Alexandre Fonseca nas tablas, o Roger Scarton no harmônio, gravaram comigo na época, né? Mais o Nico Assunção e o Zé Gomes, o maestro Zé Gomes, pai do André. O Nico e o Zé Gomes faleceram, né? Infelizmente nesse período. Mas aí não podem estar com a gente. No contrabaixo vai estar o Edu Martins, que agora mora em Porto Alegre, agora já faz bom tempo, um excelente contrabaixista e tal.
E vai ser isso, a gente vai tocar, vai curtir, se a gente vai continuar fazendo o show por aí, eventualmente pode se fazer, né? É um show que a gente pode fazer a qualquer momento, assim. E pode ser uma oportunidade única, né? Porque, né, se acaso não tenha outros shows, né? Tu Pode costuma, ser. tu costuma utilizar essas músicas no teu repertório nos shows ou muito pouco? Não, uso algumas, por exemplo, Ramilonga, eu quase sempre tenho que tocar, né? Noite de São João, né? Milonga de Sete Cidades, eu toco bastante, Gaudério, né? Algumas músicas, não, algumas sim eu toco bastante, outras quase eu nunca toco, né? Às vezes o público pede também, né? Toca tal música e tal, né? Vai ser uma grande celebração também, né? Acho que sim, eu achei tão legal a reação das pessoas também, porque muita gente tem carinho por esse disco, sabe? Quando o Ramilonga chegou, assim, no começo, eu achei que ele ia despertar esse afeto imediatamente, mas não, ele foi polêmico, aqui no Sul, principalmente. Fora do Rio Grande do Sul, ele teve muito mais receptividade imediata, vamos dizer, todo mundo, ó, que lindo, que não sei o quê, barará, a música do Sul, mas aqui no Rio Grande do Sul, né, aquela coisa, ele foi polêmico, ele provocou discussões e tal, mas depois, com o tempo, foi assimilado e, né, porque assim, o Ramilonga veio junto com um pacote de ideias minhas, reflexões, e eu sempre falando, assim, eu vou falando e dizendo coisas, e muita gente às vezes tomava para si as minhas queixas, vamos dizer, com relação a contextos musicais e a história e tal, né? Eu nunca fui dirigido a ninguém nada do que eu falei, entendeu? Mas muita gente sabe, se eu questiono a maneira de caricata de tu cantar um tema, eu dizia, deixando pago, por exemplo, por que eu vou cantar Sei a Terra, né? Eu, quando cantar uma canção assim, eu vou cantar com a minha voz, normalmente e tal, e eu estava buscando cantar suave, né, o meu repertório, especialmente esse repertório que se prestava para isso. Mas quem cantava forte, muita gente achou que era para ele, o comentário se ofendeu e tal, né? Mas nunca foi. Eu acho que cada artista vai buscando os seus caminhos e as suas ideias dizem respeito ao que se passa na sua cabeça, né? Claro, vai para fora, há quem goste, há quem não goste, enfim. Ainda sobre o disco, eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta. Tem um ouvinte que ele me acompanha e quando eu postei que eu recebi, né, esse material, ele me perguntou se não tem possibilidade de sair em vinil esse Tem disco. bastante possibilidade o ano que vem. Tá Franz bem, Nicolau, então, um baita fotógrafo, já fica ligado, ele é colecionador, então já pode ser que que legal. saia. Sim, muita gente está querendo esse vinil, né? A gente agora vai ver como fazer. Eu já estou dando uma investigada em termos assim técnicos também, né? Porque ele tem uma coisa muito legal que a gravação é analógica. Então, o próprio som da música do CD, ele é quente, ele é maravilhoso, No assim, vinil vai ficar uma né? maravilha. Mas, oi? No vinil vai ficar uma maravilha. É que a mixagem já é digital e o que eu tenho hoje em dia é uma master feita para CD, mas ela está muito bem feita, ela pode ser, eu acho que ela pode ser usada em LP, em vinil, né? É um processo aí que a gente tem que ver algumas questões técnicas, tem que tirar a música do disco, provavelmente, porque não cabe no LP todo ele, né? Sim. Então Faz vou um ter que duplo. dar uma, hein? Faz um duplo. Pois é, não, o duplo já complica, né? Porque o LP já é caro. E para facilitar para as pessoas também, acho que o melhor caminho é tirar uma ou duas músicas. Aí nós vamos ver agora o que precisa tirar. Legal. Bom, então é isso, Vitor. Te agradeço por bater um papo comigo mais uma vez, Legal, por falar eu um te pouquinho, né, agradeço. dessa tua trajetória. A gente segue acompanhando. E bom show agora sexta-feira, então dia 7 de outubro. Ainda tem ingressos, né? O pessoal que quiser, Tá bem. é bom conferir lá no site da PUC, lá tem todas as informações. E, enfim, né? Quem quiser comprar o disco, faz como, Vitor? Olha, o lançamento dele é dia 5, já está em pré-venda no meu site, né, vitorramil.com.br. Podem comprar lá. Vai ter no teatro também a venda, né? E depois como é um caderno de anotações, para quem comprou esse caderno, vai ali, vai escrever, né? Depois vai escrevendo coisas lá e me mandem, façam fotos, me mandem suas anotações. Eu quero ver os poemas da Camila Diesel ali, todos Eu vou ter, escritos. eu vou ter pena de escrever nesse material. Não, mas tem que usar, é para usar. Vou Eu acho usar. legal que é isso.
Tá bem. Obrigada. Tá bom? Vitor Ramil com a gente aqui no Sete Guaíba.